Você sabia que diversos cientistas contactam os mortos? Toda vez que eu posto um vídeo ou uma foto com um suposto fantasma nas minhas redes, as pessoas comentam que é alguma sobreposição, algum problema de filmes em máquinas antigas ou algum problema na revelação. Pode até ser que seja assim. Então hoje eu decidi trazer um vídeo para mostrar estudos sérios de alta tecnologia empenhados em buscar capturar a imagem ou som de um espírito. São os fenômenos da transcomunicação instrumental. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje um assunto que eu gosto muito. Prova científica de que realmente a morte não existe. Se você gosta de assuntos envolvendo mistério, paranormalidade, ufologia, dentre outros, dá uma olhada no canal e, se gostar, se inscreva que toda semana tem vídeos novos, terças e quintas às 19 horas. Transcomunicação instrumental é o nome que foi dado pelo professor Ernest Senkowski, um físico alemão com um currículo super respeitado que trabalhou como perito da Unesco. Certo dia, em 1974, ele estava vendo TV, onde alguns parapsicólogos, cientistas e jornalistas estavam debatendo sobre as experiências de Frederick Jurgenson, que gostava muito de gravar o som de pássaros no quintal. E certo dia, nas fitas, ele capturou a voz da mãe dele, já falecida, o chamando pelo apelido que só ela chamava. Eu já contei a história do Frederick, eu vou deixar na tela final para vocês assistirem depois. Então, o Dr. Ernest, assistindo aquilo, ficou muito interessado em criar uma técnica de contato com espíritos, usando meios eletrônicos para capturar imagens e vozes. Logo nos primeiros experimentos, ele obteve resultado quase que imediato. Ele capturou 2 frases completas que diziam: "Nós somos os mortos. Os mortos estão pensando e falando." Essas frases para ele fizeram todo sentido. Não eram palavras aleatórias. Era a confirmação de que ele estava em um terreno paranormal. Nós estamos falando do final da década de 70. Não faz tanto tempo assim, mas a tecnologia ainda era bem escassa. O professor utilizava transmissões de rádio de ondas curtas mistas com uma máquina de bobina para capturar sons do além. Em algumas entrevistas, ele revelou que recebeu informações dos espíritos que conseguiu confirmar serem verdadeiras posteriormente. O Dr. Ernest publicou diversos livros, entre eles o mais importante do meio, Instrumental Transcommunication, considerado o mais influente no campo de ITC e EVP. E seu trabalho tem inspirado toda uma geração de pesquisadores em todo o mundo. Ele ganhou o primeiro Prêmio Nobel honorário pela vida após a morte e investigação científica paranormal por sua contribuição crítica para a humanidade. Faleceu em 2015, aos 92 anos. Os pesquisadores mais notáveis no campo das comunicações eletrônicas foram os mais notáveis cientistas e inventores, como Thomas Edison, Nikola Tesla, Guglielmo Marconi e Oliver Lodge. Thomas Edison trabalhava na primeira invenção de comunicação paranormal através do uso de um dispositivo fonógrafo na década de 1890. Em 1928, ele estava empenhado em uma invenção que esperava permitir a comunicação com os mortos usando produtos químicos que incluíam permanganato de potássio. Só que ele faleceu antes de concluir essas invenções. Outro pioneiro foi o Dr. Konstantin Haudive, esse psicólogo sueco que publicou inúmeros livros sobre suas 70 mil mensagens recebidas do além. Os experimentos de Haudive foram tratados com ceticismo pela comunidade científica e 2 empresas de engenharia de áudio na Inglaterra resolveram controlar os experimentos, provavelmente para tentar desmascarar Haudive. Apesar de controles rigorosos, vozes paranormais foram de fato detectadas nesses experimentos. Em 1969,
Haldive recebeu um prêmio da Associação Suíça de Parapsicologia e as vozes paranormais ouvidas na fita foram chamadas de Vozes Haldive em sua homenagem. Após a morte de Konstantin Haldive, ele se comunicou com seus colegas de transcomunicação instrumental e até projetou uma imagem de si mesmo do mundo espiritual em uma tela de televisão. George Mick, outro pesquisador, recebeu um telefonema de seu colega, Konstantin Haldive, depois que ele morreu em 1974. Frederick Jorgenson, o pesquisador que ouviu a voz de sua falecida mãe em uma fita que ele fez de canções de pássaros, morreu em 1987. Enquanto estava vivo, ele manteve uma estreita amizade com Claude Torlin, um colega que também era pesquisador de fenômenos de transcomunicação. No mesmo dia que Frederick faleceu, ele enviou uma mensagem telepática para Claude, dizendo que ele tentaria manifestar uma imagem de si mesmo na televisão dele no dia de seu funeral. Claude levou a mensagem telepática a sério e, em vez de ir ao funeral de seu amigo, ele ficou em casa e montou uma câmera para fotografar sua televisão. De fato, durante o funeral, ele fotografou imagens do espírito do amigo em sua televisão, que aparecem no livro Conversation Beyond the Light. Frederick Jorgenson também comunicou sobre o mundo espiritual. Se você não resolveu seus problemas na Terra, eles estarão esperando por você aqui. Nessa nova realidade, os títulos e posições que você ocupou na Terra não são importantes. O que resta é sua alma. O que realmente importa aqui são seus sentimentos éticos e as humanidades, todas as coisas da natureza construtiva. No mesmo livro, outras imagens de indivíduos falecidos também são fornecidas, algumas das quais foram impressas nos discos rígidos dos computadores. Essas imagens demonstram que temos um corpo energético no mundo espiritual, que tem uma aparência semelhante ao nosso corpo físico. Outros pesquisadores de transcomunicação também foram capazes de contatar seus colegas após a morte. Julius e Mac Hess-Fishback fundaram o Círculo de Estudos de Transcomunicação de Luxemburgo, uma organização dedicada à pesquisa da transcomunicação. Em 4 de fevereiro de 1993, eles encontraram uma mensagem de texto em seu computador de seu colega falecido, Ernest Max, que morreu em novembro de 92. Em 4 de março de 93, eles encontraram uma imagem de Ernest em seu computador, aparentemente transmitida do plano espiritual. A imagem mostrava Ernest sentado em um computador, usando os óculos que usava em vida e sentado em frente a uma palmeira. Aqui no Brasil, Sônia Rinaldi, fundadora da Ação Nacional de Transcomunicadores, é uma das grandes pesquisadoras do assunto. Desde 1988, ajudou a colocar o Brasil nos melhores resultados do mundo. O Brasil também é pioneiro na publicação do primeiro livro sobre transcomunicação. Trata-se do livro Vozes do Além pelo Telefone, publicado em 1925 pela Papelaria e Tipografia Marquês Araújo, onde Oscar Dargonel registra 8 anos de contatos consecutivos com vários espíritos. Agora eu vou contar aqui algumas mensagens que estão no livro Conversation Beyond the Light, que foram recebidas do mundo espiritual pelos pesquisadores de transcomunicação. Eu vou falar aqui as que eu achei mais interessantes. Em relação ao processo de morte, é indicado que o recém-falecido permaneça nas proximidades do corpo após a morte e que visitem entes queridos, embora apenas aqueles que são clarividentes poderão sentir a presença da pessoa falecida ou o perfume. Indivíduos que morreram podem assistir a seus próprios funerais e ouvir seus elogios. O sentimento após a morte é de leveza e liberdade, como se uma armadura fosse tirada. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, publicou um fascinante caso de reencarnação, na qual um indivíduo que havia feito muita meditação budista ao longo de sua vida
ficou completamente consciente durante sua morte, funeral e renascimento. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse caso por aqui. Outra mensagem recebida por transcomunicação muito interessante é sobre a transição para o plano astral. Alguns podem dormir e acordar no plano sem saber como chegaram lá. Outros podem permanecer conscientes durante a transição. Os indivíduos podem acordar em um ambiente hospitalar, onde entes queridos e animais de estimação que morreram anteriormente podem estar lá esperando por eles. Aqueles que tiveram amputações de membros no mundo físico se regeneram através do pensamento no plano espiritual. As pessoas que morreram idosos se tornarão mais jovens e aqueles que morreram na infância envelhecerão entre 25 e 30 anos de idade. Ao sair do hospital, eles encontram um ambiente semelhante à Terra, só que mais vibrante. Também existem os planos sombrios. É para onde vão os ladrões, mesquinhos, batedores de carteira, adúlteros, mentirosos, assassinos e empresários fraudulentos. Lá eles ficam tentando matar uns aos outros, mas ficam frustrados por nada poder ser morto nos reinos espirituais. Algumas almas podem optar por adiar sua volta à Terra, mas alguma hora ela tem que voltar. Isso explica por que existe diversidade nos níveis de evolução, onde pessoas podem cometer crimes hediondos completamente incompreensíveis para outros. Essas pessoas optaram por atrasar sua evolução. Geralmente são pessoas da Idade da Pedra ou vikings. Indivíduos na Terra podem receber downloads telepáticos através de sonhos ou intuições. No mundo espiritual, a memória de todas as vidas passadas é restaurada e podemos procurar amigos de vidas anteriores. Será que algum dia poderemos pegar um aparelho e conversar com os mortos? De acordo com Chico Xavier, sim. Atualmente, quem trabalha na produção de um dispositivo eletrônico que pode nos permitir um dia contatar entes queridos falecidos tão facilmente quanto se poderia falar com qualquer outra pessoa, é o Dr. Gary Schwartz. O Dr. Gary é especialista em psicologia, medicina, neurologia e psiquiatria nas universidades de Harvard e Yale e Universidade do Arizona. Tem diversos livros sobre o assunto e disse que sua pesquisa demonstra a viabilidade da futura comunicação eletrônica com espíritos. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, que é muito extenso, deixa aqui nos comentários. Eu recomendo que vocês assistam ao vídeo sobre ligações do além. É um vídeo que eu gosto muito, eu vou deixar aqui para vocês verem. Se chegou até aqui, verifica se está inscrito. Obrigada de coração, vocês são a razão para o canal existir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!